Que alegria, que alegria! Mais um Conversas Clubistas no ar. E o time do meu convidado de hoje é uma equipe polêmica de se torcer. Salvo pelos advogados e já caiu para a Série C. Hoje eu converso com o Thales, torcedor do Fluminense. E aí, Thales? E aí, realmente meu time aí já tem um certo histórico, às vezes o pessoal não simpatiza, mas a gente sempre tem que defender e, né, fazer o quê? A primeira pergunta que eu te faço, Thales, você não tem vergonha? Olha, primeiro de tudo eu não escolhi esse time do nada, a gente tem um negócio que a gente tem que seguir o time do pai, né? É um pouco de respeito aí por tudo que os nossos pais fazem pela gente. E meu pai e meu avô, ambos são fluminenses, e eu tive um dos dois irmãos teria que seguir. Meu irmão foi virar corintiano, que também já não é o clube também mais honestíssimo que a gente pode falar, mas eu tive que seguir o Fluminense. Fale por você. Mas sem clubismo, na opinião, é o time mais idôneo do Brasil. Mais idôneo, realmente. Não sei de onde eu tirei essa opinião mesmo, perdão. Mas aí eu tive que seguir, né? Os passos do meu pai. Sei das situações que já passamos. Algumas histórias são muito mal contadas, principalmente a com a Portuguesa, que aí você chama um torcedor do Flamengo pra ele falar também o que o time dele aprontou, né? Porque no final das contas só ficou o Fluminense nas manchetes, porque a gente que acabou sendo salvo. Eu concordo. Mas que o Flamengo tinha dedo por trás dessa história toda, o flamenguista sabe, mas sobra pra quem, né? Sobra pro Fluminense nessa história. Não que o Fluminense também não tenha mais culpa, né? Porque o Fluminense que acabou levando na justiça. Mas se você olha a tabela do Brasileirão de 2013, uma rodada antes da rodada decisiva, você vê ali que o Flamengo, o Botafogo... Era o Botafogo ou era o Vasco? O Vasco, né? Era o Vasco. O Vasco e o Fluminense ali estavam brigando pra não cair. E o Flamengo jogou no sábado ainda, né? O Flamengo não conseguiu ganhar. Mas exatamente. Enfim, não estamos aqui pra falar do Flamengo. Estamos aqui para falar do meu time. Antes de começar a conversar mais sobre as perguntas da sua história como torcedor do Fluminense, eu vou fazer uns testes clubistas aqui para sentir o seu nível de clubismo. E eu começo te perguntando quem corre mais, Notícia Ruim ou Wellington Nem puxando contra-ataque? Pelo amor de Deus. O Wellington nem teve uma fase no Fluminense que não dava pra brincar com o menino. Ele botava na frente e ninguém pegava. É que atualmente, na situação que a gente tá no Brasil aqui, essa notícia ruim e notícia falsa corre, viu? Mas eu acho que se botar pau com o Wellington, ele ainda fica ali... No VAR, se você colocar, ele ainda tá aquele cabelinho dele, que era todo pra cima. Acho Murilo Couto. Exatamente. Aquele cabelinho, aquela mecha de cabelo ainda sobra na frente. Mas é pau a pau, viu? Pergunta boa. É verdade. E vamos supor que você é o técnico do Fluminense em uma partida contra o Flamengo, valendo nada mais nada menos que o Maracanã. Quem ganhar fica com o Maracanã, foda-se. Na frente do estádio. Você tem o direito de escolher um desses três no auge para ter o seu camisa 9. Três? Um dos três que eu vou falar agora. Quero saber quem que você escolhe. Roberto Firmino, Fernando Torres ou Fred? Pelo amor de Deus. Camisa 9 lá na área pra jogar por uma bola. Pelo amor de Deus. Fredon. Sem clubismo. Não, pelo amor de Deus. E o jogo seria no Maracanã? Porque aquele lugar ele conhece como a palma da mão dele. Pelo amor de Deus, né? Seria no Maracanã, não. Quem ganhar fica e quem perder sai na porrada, mano. Sai... E aí os caras já chega o escudo de helicóptero pra colocar ali, valendo a vida. Não, assim, opinião completamente sem clubismo. O Firmino não conseguiu nem ser titular no time com o Gabriel Jesus. O Fernando Torres, quando tava na Espanha, apanhou do Fred na final da Copa das Confederações. A gente tá falando no auge? Não, pelo amor de Deus. Dom Fredon, sem discussão. Firmino já chegou no auge, que até hoje eu não sei. É uma discussão aí que tem também. Fernando Torres, eu acho que assim, opinião sincera, se o Fernando Torres tivesse nascido, sei lá, em Itapeva, em vez de ter nascido lá na Espanha, com aquele cabelinho bonitinho e cara de modelo, eu não sei até onde o Fernando Torres teria ido não, viu? Esse aí eu acho que enganou muita gente, que até hoje esse El Nino aí eu fico com minhas dúvidas, o quanto que ele jogou e o quanto que a gente acha que ele jogou. Você, tô sentindo que é um dos convidados mais clubistas que eu vou ter aqui, hein? Fazendo a minha parte, né? Não, tudo certo, é pra isso que o quadro serve. Exatamente. Última pergunta aqui pra testar o seu clubismo. Qual volante brasileiro com nome no diminutivo jogou mais bola?
Fabinho, Jorginho ou Diguinho? Você já sabe quem que é. A gente já chega pronto, né? Nome no diminutivo, volante brasileiro, cabelo de surfista, Diguinho, pelo amor de Deus. Cabelo de surfista é foda. Mano, eu já vi uma equipe com Digão e Diguinho, velho. Dava uma boa dupla sertaneja, porque futebol não era o forte deles, não. Se bem que o Digão ultimamente até tá fazendo parte das boas, tem que defender ele. Mano, o Diguinho só faltava a parafina, né? Mas o Diguinho tem algo no currículo dele que pouquíssimos podem falar. Ele já deu uma cana no Pirlo. Você pode verdade. Falar, eu não posso. Um dos jogos mais surreais que eu já vi acontecer na vida, Fluminense e Itália. Mano, aquele dia, até hoje eu não acredito. Eu falei isso com meu pai esses dias. Eu falei, pai, a gente jogou contra a Itália. O que foi aquilo? A gente fez um Immobile e pareceu o Pelé, mano. Ele fez 3 gols só no primeiro tempo, mas com aquela zaga também, pelo amor de Deus. Eu não sei como não foi pior, mano. O Fluminense fez 2 gols. 2, cara. Não era Walter e Birubiru o ataque do Fluminense? Mano, tinha o Matheus Gonçalves, eu acho que jogou nessa partida. Foi uns jogadores assim que realmente Foi 5-3 aqui, eu tô vendo até Matheus Carvalho. Deixa eu ver quem foram os outros. Francisco Souza dos Santos. Nossa senhora. Então, né? Nem eu tô lembrando direito quem foi. Mas aqui, ó, o Immobile fez 3, o Insigne fez 2 do Fluminense. É, complicado. E o Diguinho já apanhou da torcida, não apanhou? O Diguinho já apanhou de muito torcedor. Tem aquela foto icônica, né, do cara de regata correndo atrás dele, ele correndo. E é algo que atualmente, né, tá até meio polêmico depois do que rolou no Figueirense. Mas é complicado, né? O torcedor, às vezes, ele quer cobrar um pouco a mais, perde um pouco a cabeça, tem que pensar que tem trabalhador do outro lado, mas a gente vê umas coisas do futebol também que a gente fica se perguntando se tivesse lá no lugar do torcedor, ali perto do jogador, até que ponto se segurava, né? É meio polêmico isso aí. Você sabe muito bem, né? O momento atual. Ainda mais... no momento atual, ainda mais que seu time recebeu a estrela de Alexandre Pato na equipe, né? Se o Pato jogou no teu time, você repensa tudo que você... tudo que você fala sobre não bater em jogador. Por que eu vou falar pro torcedor quando vem na cabeça aquele pênalti do Alexandre Pato? Como é que defende? Tem coisas que não dá pra defender, entendeu? Não dá. Boi, vamos mudar de assunto e falar sobre a sua história como torcedor do Fluminense. Thales, me fala qual que é o pior jogador que você viu jogar no Fluminense. Olha, das perguntas que você disse que ia me fazer hoje, essa acho que é a que mais dá trabalho. Porque nesses anos como torcedor, eu vi cada um que é complicado. Mas tem um que eu acho que as pessoas não vão reconhecer de primeira, mas quem é amigo meu e me conhece sabe o quanto que esse cara me fez raiva, que é o Renato Chaves, que é o zagueiro que jogou no Fluminense uns 3 anos atrás. Inclusive, eu tenho até uma conversa com um amigo meu no WhatsApp que ele subiu esses dias. Ele estudava medicina lá no Rio de Janeiro e ele é torcedor do Santos, mas um dos melhores amigos dele torceu pro Fluminense lá e ele foi no jogo do Fluminense da Sul-Americana, né? Aí ele já me chegou no estádio me perguntando: tem alguém que você quer que eu dê cante o nome, apoie? Eu falei, não, eu quero que você critique o Renato Chaves por 90 minutos. Eu quero que a minha presença esteja aí nesse jogo. Renato Chaves, eu acho que vai ter que ser ele. Alguns caras desse time atual do Fluminense também, o Felipe Cardoso, eu acho que é um cara que eu não sei como é jogador de futebol, o empresário dele deve ser muito bom, mas eu tenho que dizer que o Renato Chaves, eu acho que até pra quem tá ouvindo, tenta achar uns videozinhos dele jogando, você vai se impressionar como alguém consegue ter dificuldade com a bola no pé. Ele era muito ruim, não sabia jogar com ela, mas até chutão ele tinha dificuldade, era um negócio que me espantava. Eu não sei nem onde que ele tá, porque eu fico até com medo de procurar o nome dele assim no Google, essas coisas. Mas Renato Chaves, eu acho que eu tenho que dizer que... Eu não sei se foi o pior, mas se foi o cara que mais me tirou do sério, foi o Renato Chaves. Mas tem muitos craques que passaram pelo Fluminense. Pelo amor de Deus, ele tá no futebol das Arábias agora, pra você ver que todo dia acorda um bobo. E acharam ele interessante. Ainda existe bobo no futebol, amigo. Existe bobo, desde 2018 nas Arábias, pra você ver o nível do futebol que eles estão jogando lá. Nossa senhora do céu. Mas eu tenho que dizer que o Renato Chaves, eu acho que foi o pior jogador, pelo menos foi o que mais me tirou do sério. E o craque, e o melhor jogador que já passou pelo Flusão? Então, é que se a gente falar de... Aí eu fiquei pensando nessa, mas não tem como. Eu acho que eu tenho que dar
Dário Conca, acho que foi o cara que mais marcou, pelo menos pra mim. E eu tenho que dizer que mais que o Fred, porque a gente tá falando de craque, né? O Fred eu acho um jogador excepcional no que ele faz, o 9, de colocar a bola pra dentro. Mas quando você... Eu acho que assim, por exemplo, e o Fluminense também teve, por exemplo, viu o Thiago Neves no auge no Fluminense, o Deco jogou muita bola no Fluminense também. Por exemplo, aí a gente falou, o melhor jogador que já passou pelo seu time. Eu acho que eu teria que dizer que era o Ronaldinho, mas o Ronaldinho no Fluminense mal jogou. Jogou nada, Se eu tivesse que pegar alguém, o cara que mais jogou bola com a camisa do Fluminense, assim, que foi especial, ter que dar pro Conca. O que o Conca fez no Brasileiro 2010, 38 rodadas. Jogou o cara todos os jogou jogos. as 38 e foi o melhor jogador do campeonato. Foi embaçado. Então, O Conca destruía no Cartola, mano. Você colocava ele, era gol atrás de gol, assistência, ele queria tudo passava pelo pé do Conca, era absurdo. E eu acho que a melhor jogada do Conca, essa daí, eu acho que pode-se dizer que é um pouco excluído. A melhor jogada do Conca foi ir pro Flamengo, passar um ano no departamento médico, deve ter feito 5 partidas e deve ter mamado o dinheiro do Flamengo o ano inteiro. Essa daí, se essa não for pra você entrar no hall dos maiores jogadores do Fluminense, fazer isso com o Flamengo, aí eu não sei. Então, mano, mas não doeu quando você viu ele assinar com o Flamengo? Então, obviamente que o torcedor, ele vai, no momento, ele vai achar que o cara tem a obrigação de voltar e o time em situação ruim, e ele vai receber 10 vezes menos. A real que o primeiro contato do Conca quando ele quis voltar foi com o Fluminense, mas o Fluminense estava numa situação econômica muito ruim, que o próprio Fluminense não teve muito interesse em conversa com ele. E eu não consigo virar e falar que eu acho errado ele receber o salário em dia, sendo que no Fluminense estava devendo direito de imagem de meses. Eu lembro da situação, porque o meu pai, ele foi um cara que defendeu muito o Conca. Então, óbvio que ver ele com a camisa do Flamengo foi ruim, seria muito pior se ele tivesse ainda feito muita coisa, que não foi o caso, mas o Conca teve 2 passagens pelo Fluminense, acho que chegou a ter 3 passagens, uma outra rápida também, todas ele jogou, honrou a camisa, participou do momento lindo da história. O Conca pra mim é um dos maiores ídolos do Fluminense, quando jogou tava lá em momentos importantíssimos, e eu tenho que dizer, eu acho que o Conca doeu um pouco do Flamengo, mas acho que não apaga tudo que ele fez, não. É um cara que eu tenho um carinho, que eu acompanho até hoje em redes sociais, e teria sido muito legal se até no finalzinho da carreira ele tivesse terminado ali no Fluminense, mas foi um final assim que foi mais por lesão do que outra coisa. Mas eu tenho que dizer que acho que o Conca foi esse jogador, quando eu penso no Conca na frente do Fred, mas o Fred logo atrás. Demorou. Então já aproveita o embalo do Conca e do Fred, eu vou pedir pra você montar a seleção do Flusão. A seleção? Então, você viu jogar. Eu fiquei assim eu pensei assim entre jogou muito e que participou de momentos importantes, né? Às vezes não era o melhor jogador que tinha para aquela posição, mas estava nos momentos mais importantes. Eu montei a seleção. O melhor goleiro que eu já vi pelo Fluminense foi o Cavalieri, principalmente em 2012, que aquele ano ele foi, acho que o melhor goleiro do Brasil de longe. Ele pegou muito. Ele tinha alguns problemas, sair do gol, às vezes saía meio estabanado, mas eu acho que... E pra ser sincero também, eu não vi grandes goleiros do Fluminense. Nas outras grandes campanhas que eu lembro, os nossos goleiros eram o Fernando Henrique, que é o goleiro de pivolim, que só pegava com a perna, e o Ricardo Berna, que não passava segurança nenhuma. Na lateral direito, o Mariano, que jogou demais do Fluminense, foi pra Espanha. Muito bom, passou anos aí na Espanha, na Sevilha, voltou agora para o Atlético Mineiro, mas já tá com uma certa idade. Enquanto teve no Fluminense, jogou muita bola. Na zaga eu boto o Thiago Silva, o monstro, esse aí é ídolo. Pô, se teve alguém que defendeu ele quando ele chorou pelo Brasil. Que passou o pano. O que eu falei e aí, homem não chora agora pra defender o Thiago Silva, sacanagem. Pegou a viola com quem homem não chora. Não chora, pô, pelo amor de Deus, tive que defender. E do lado do Thiago Silva, vou botar alguém que pode não ser muito conhecido, o Marlon Freitas. Ele é um zagueiro que quando ele apareceu da base... Tem nome de ator da Globo. Tem nome de ator da Globo. Marlon Freitas. Eu nunca tinha visto um zagueiro tão bom com a bola no pé saindo do Fluminense igual eu vi esse Marlon. Ele podia jogar de meia, alto, forte, com velocidade, e o começo dele no Fluminense foi espetacular. Só que o Fluminense sempre tem problema econômico. Então o que acontece? Sempre tem que vender. Vendeu pro Barcelona B. Pro Barcelona, ele chegou a jogar, começa em campo, em jogos do Campeonato Espanhol, só que não teve espaço. Tem uma certa cultura, eu conversei até com um amigo meu que torce a Barcelona, uma certa cultura até meio pesado falar, um pouco racista. Jogadores negros geralmente não tem espaço no Barcelona, e é um negócio que
eu não sei até que ponto realmente é um negócio pesado, é uma coincidência, mas ele acabou sendo vendido a titular atualmente do Sassuolo. Eu acho que é um cara que é o tipo de jogador que eu vejo voltando aqui a 2 anos no Brasil e virando um grande jogador, igual aconteceu com o Pedro, igual aconteceu com o Gerson. Espero que não no Flamengo dessa vez. Eu ia falar que provavelmente vai ser no Flamengo, cara. Então, mas é um jogador fantástico. Eu acho que eu tenho que colocar ele porque é uma mistura de um cara que eu achei que, por mais que jogou pouco aqui, um jogador especial, com eu não ter visto grandes jogadores, né? A zaga do Fluminense, quando ganhou 2 brasileiros, foi Gum e Leandro Eusébio. O que mostra como era bom lá na frente, porque pra segurar aí. E o quanto o Cavalieri tava jogando também. Quem tem não tem medo. Na lateral esquerda, eu pensei em 2 jogadores recentes que eu achei que tiveram temporadas fantásticas. O Caio Henrique jogando improvisado, que pra mim só mostra o talento desse cara, e eu realmente não sei como ele não voltou a jogar no meio, porque jogando de lateral 90 minutos correndo, criando, jogando muito. E o Ayrton Lucas, que ele foi até sondado no Corinthians uns tempos atrás. Ele teve uma temporada fantástica, um lateral que, assim, dificilmente eu vi um jogador com o potencial físico dele. O que esse cara corria, e assim, alto, forte. E ele teve uma temporada fantástica no Fluminense, foi vendido para a Rússia, titular do Spartak Moscou, se eu não me engano agora. Mas eu vou ter que dar essa vaga pro Carlinhos, porque nos momentos ali de 2010 e 2012 ele foi importantíssimo. O finalzinho dele ali não estava muito bem, tanto que foi vendido junto com o Bruno Pérez. O São Paulo comprou os 2 laterais do Fluminense, e eu agradeci na época porque realmente não estava mais rendendo. E foi um cara que eu acho que foi muito importante, que jogou muita bola quando estava nesse momento bom. Pode ter caído depois, mas eu tenho que dar essa vaga aí pro Carlinhos pelo momento que ele passou ali. Aí da volância pra frente já vem é muita gente boa. Eu realmente fiquei meio perdido pra montar, mas eu vou ter que fazer um time bem ofensivo. Vou botar um volante só, vou botar o Wendel, que eu acho que ele joga muita bola. Era um volante que eu lembro assim dele pegando a bola na entrada da área do Fluminense, indo até era box to box que os caras chamam, de ir de uma área até a outra, uma explosão, chutava de longe, um jogador fantástico. Foi vendido pro Sporting, teve altos e baixos do Sporting. O Globo Esporte recentemente fez uma matéria sobre as últimas promessas do Fluminense que foram vendidas lá pra fora, de como eles estão. E acho que o Zenit acabou de pagar uma grana muito alta por ele, que realmente eles têm um potencial muito grande do Wendel. Aí do meio pra frente, aí já começa a entrar bastante magia. Eu vou ter que colocar Thiago Neves. Thiago Neves, quando jogou no Fluminense, hat-trick na final da Libertadores. Final da Libertadores, tinha feito um gol também na outra final. Nos 2 jogos fez 4 gols. Acho que tinha um cara que merecia essa Libertadores, era o Thiago Neves. Passagens marcantes, Fla-Flu do Creu. Muitos episódios polêmicos do Fluminense ele estava envolvido, mas é um cara que, e atualmente, né, essas polêmicas trazem até hoje, mas é um cara, eu acho que não tem como colocar numa seleção do Fluminense que eu vi, né, pelo menos. Conca, já falei tudo que eu acho do Conca. O Deco, que jogou demais do Fluminense também, teve uma passagem muito legal. Você via que era o cara que era realmente especial. Quem não viu o lance dele matando a bola com a coxa, dando o chapéu, matando com a coxa e saindo jogando? Aquilo lá você vê que o cara é especial. Dom Fredon lá na frente também, que esse aí não tem nem o que falar. Eu acho que quando as coisas finalizarem, faltam 10 gols para ele virar o 2º maior artilheiro da história do clube. E aí ficou faltando uma vaguinha. Ele vai perder pra quem? Pro Romerito? Ele vai perder pro Valdo, que foi um atacante que teve os números dele no Fluminense, morreu ano passado, ano retrasado. Os números dele no Fluminense completamente absurdos mesmo. Foi uma época que saía muito mais gol, né, se a gente for pensar assim, mas é um ídolo absurdo do Valdo. E o Valdo, eu acho que, assim, nesse futebol moderno, e ainda mais com jogadores que destacam no Europa, eu acho que dificilmente alguém vai superar o Valdo no Fluminense. E aí ficou faltando essa vaguinha, e aí passam vários e vários jogadores. O Alan, que foi pra fora e disputou chuteira de ouro até pouco tempo, jogando pelo Red Bull da Áustria. O Michael, que chamava de Michael Bowles também, outros atacantes espetacular. O Rafael Sobis teve uma sequência muito boa no Fluminense. Aí eu acho que qualquer um pode encaixar. Se quiser colocar, né, um Ronaldinho ali só pra falar que tem o Ronaldinho no time. Mas aí vai. Mas os essenciais são esses que eu falei mesmo, que de cabeça... Escolhe um. Vou colocar, deixa eu ver, vou colocar o Rafael Sobis. Eu acho que ele participou nos momentos muito importantes. Um ataque cascudo. Fred e Rafael Sobis, eu acho que é o ataque aí que merece essa menção. Achei que você ia botar o Wellington
confesso. Então, é que o Wellington ele teve momentos muito bons do Fluminense, mas foram momentos curtos. Eu acho que o Sobs, por exemplo, ele durou mais tempo que o Fluminense. O Sobs tem 180 jogos do Fluminense, são 3 anos de Fluminense. O Wellington nem, ele teve um momento muito bom, mas ele já chegou badalado porque a gente tinha emprestado ele acho que era pra Ponte Preta, se não me lembro bem. Eu tenho que ver até agora, eu não tô lembrando de cabeça. A gente emprestou o Wellington nem e ele teve acho que uma Série B ou uma própria Série A muito boa, Figueirense. 33 jogos, 10 gols. Do Figueirense ele foi pro Shakhtar e depois ele chegou a voltar pro Fluminense. Então o Wellington nem tem... o Wellington nem 100 jogos, do Wellington nem. 100 jogos cravados no Fluminense. Mas eu acho que eu tenho que colocar o Rafael Sobis. Foram 3 anos muito importantes ali. E, Thales, você já chorou em algum jogo do Fluminense? Ah, não tem como, né? Se aí você quer chutar qual que foi? Você chorou de alegria ou de felicidade? Ah, eu quando você me falou de chorar, eu pensei de... Tristeza. De tristeza. Quando foi rebaixado antes do advogado chegar e reverter. Pior que não, aquele choro, eu não chorei nesse porque era uma situação que já vinha se arrastando tinha muito tempo. Que assim, eu já não tava com muita esperança. O time merecia cair, o time era ruim. E o time tava fazendo tanta raiva que eu não conseguia nem eu não conseguia chorar por aquele time. Mas chorar mesmo foi a final de 2008 nos pênaltis. Eu acho que aquele time do Fluminense, ele merecia demais o título. Aquela eliminação... Eu torci demais pro Fluminense. Todo mundo torceu. Eu lembro que muitas pessoas que eu converso falam que aquela campanha foi mágica, que as pessoas meio que se simpatizam ali durante o que tá acontecendo. Aquele gol do Washington de cabeça no São Paulo, aquele eu chorei, eu lembro que eu chorei muito, acho que foi assim, um momento, eu acho que supera até os títulos dos brasileiros de 2010 e 2012. A emoção daquele gol, né? Aquilo só Deus explica, sabe? Ele subindo no meio de todo mundo, a bola indo no ângulo, o Rogério Ceni quase catou. Bem. Mano, aquele gol é um negócio surreal mesmo. Aí depois na semifinal, jogando contra o Boca, e falavam que era a final antecipada, o Boca ainda tinha aquela trinca, o Riquelme, Palermo e Palácio, exatamente, que botou muito medo em torcedor brasileiro. A gente eliminou. Eles já tinham abusado do Grêmio um ano antes, se não me engano. Sim, exatamente. O que mais o que complicou aquela final foi o primeiro tempo lá. O Conca fez se eu não me engano, foi o Conca que fez um gol de falta. Eu lembro que teve um gol de falta e a gente tomou 3 gols no final do primeiro tempo. Já foi de 3-1 pro intervalo na altitude, sabendo que o time ia cair no segundo tempo porque não ia aguentar, né? Tinha o Guerron que jogava muito naquele time. Super Guerron, até hoje essa narração me assombra um pouco. Mas esses dias reprisaram essa final e o time do Fluminense, o time dos caras, era duas coisas completamente diferentes, sabe? Eu acho que a altitude pegou muito naquele jogo de ida. Ainda assim conseguimos levar para os pênaltis, mas ali acho que faltou perna, faltou cabeça, não sei o que faltou. E aí acabou que o Fluminense tem aquela narração do YouTube que viralizou do cara que era torcedor narrando os pênaltis. Agora o Washington vai bater, vai fazer, não sei o que. Só os melhores jogadores que perde, mano. Foi só os melhores jogadores. Eu não lembro de cabeça agora. Eu acho que acho que o Conca perdeu, o Thiago Silva perdeu e o Washington perdeu. Teve mais alguém, eu acho. Eu não sei eu acho que foi não. o Conca, o Thiago Neves e o Washington que perderam. O Conca, o Thiago Neves e o Washington. Então, e o Cícero fez. Bizarro, eu falei, assim, o Fluminense tinha jogador pra bater pênalti, era muita qualidade envolvida e é pênalti, né? Não tem que falar. A gente às vezes não quer falar que é loteria, eu não acho que seja loteria, eu acho que é sangue frio, tem muita coisa envolvida, mas se você fala pra mim, você acha que aquela final, aquele título ser definido nos pênaltis é justo? Eu não consigo dizer que justo, eu não acho que foi merecido, eu acho que o Fluminense era mais time e o fator acho que da altitude pega muito, acho que se fosse um jogo só no campo neutro, o Fluminense jogaria 10 vezes com aquele time e ganharia 9 jogos, sabe? E quantas Libertadores o Fluminense tem? Totalizando com essa? Infelizmente ficamos no 0 aí. O choro é livre. O choro é livre. Pior que nos outros anos a gente chegou em quartas, chegou em semis, mas aquela foi o mais perto que chegou. Eu lembro até hoje que nesse jogo, o jogo deve ter terminado mais ou menos meia-noite, né? Eu lembro que meu pai pegou um copo de cerveja e ele foi pra varandinha, né, do prédio. Ele sentou lá no banquinho com a luz apagada. Isso era meia-noite. Eu acordei 11 horas da manhã no dia seguinte, ele tava na mesma posição.
Aí você vê o que são anos e anos torcendo e, tipo, um momento daquele é muito pesado. Muito pesado. E parecia que tava tudo conspirando pra acontecer, que nem foi com o Galo. Exatamente. Mas mais choro de alegria nos brasileiros, né? O jogo contra o Guarani, naquele gol do Sheik, pra gente fechar o campeonato de 2010. 2012 também foi um jogaço contra o Palmeiras. Foi meio bosta, né? Foi em Presidente Prudente ali o título. Sim, mas é que o jogo foi bom, né? 3 gols do Fred. Então fechou bonito. Mas é que a real é que em 2010 foi pra última rodada. Em 2012 a gente ganhou, acho que na 35ª rodada. A gente tava com 8 pontos na frente do Atlético Mineiro, ganhamos e o Atlético empatou. Aí fomos campeão muito cedo. Era o time do Palmeiras que caiu, né? Sim, é esse time mesmo. E eu lembro que o Palmeiras tava dando a vida por causa disso. A situação deles complicou demais depois daquele jogo. Mas eu acho que os momentos de chorar, assim, que eu penso, foram esses dois mesmo. Tanto o Libertadores e o chorar de alegria pelos campeonatos aí brasileiros. Justo. Cara, última pergunta antes da gente falar do momento do Fluminense. Queria te perguntar qual que é o canto mais bonito do teu time. O canto mais bonito... O Fluminense tem umas músicas muito boas, mas o que eu acho mais bonito, assim, quando eu fui em estádio, me arrepiei e tal... Eu acho que a versão do Anunciação do Alceu Valença, que é uma música muito famosa, que tem várias a Pia, treinadora da seleção. Exatamente, ela mesma. E a versão do Fluminense eu acho uma versão muito bonita. Como que é? Eu vou cantar uma paixão que vem de dentro, um sentimento verde, branco e grena, camisa tricolor e a bandeira ao vento, o Fluminense eu vim aqui pra te apoiar, olê, olê, o tricolor amo você. Essa no estádio com esse ritmo eu acho absurdo. Tem saídas de estádio assim, com a torcida toda junta, com... Eu imagino, tá indo do Maracanã ali, né, nas escadas. É absurdo. Eu acho que essa é a mais bonita. Tem umas mais criativas, tem... O canto do João de Deus, eu acho que é um canto muito bonito, né, quando a torcida pediu ajuda ao Papa que tinha passado pelo Brasil e o Fluminense cantar a música no estádio pela primeira vez. O Fluminense virou um jogo que parece que é coisa de Deus mesmo e é um muito famoso também da torcida. Mas eu acho que eu fico com a Anunciação aí, eu acho que é um gosto pessoal, a Anunciação do Fluminense. Eu achei da hora, vou até pesquisar, eu não conhecia esse canto. É bacana, a Anunciação, aí você bota Fluminense, tem a saída de estádio, é muito bacana a torcida cantando. Vamos falar do momento do Flusão, então. O que você tem para me dizer dessa equipe do Odair Hellmann de 2020 até agora? Qual que é a expectativa da temporada? Então, essa equipe que o Fluminense montou diferente dos outros anos que a gente viu um Fluminense com menos dinheiro e apostando muito mais na base. Essa equipe atual são os medalhões envolvidos. Nenê, Fred, Ganso... Acho que dá pra dizer um Hudson ali também. Tem o Egídio, infelizmente. Então a gente tem os jogadores de mais bagagem, né? E eu acho que assim, pra situação atual, o Fluminense aparentemente passa a impressão que quando monta um elenco desse, que tá com menos dinheiro do que parece. Porque a gente vê, Nenê, Fred são jogadores de fim de carreira. Mas o problema é que o Fluminense atualmente tem a 6ª maior folha salarial do Brasil. Aí você para e pensa, com a 6ª folha salarial, não poderia ter jogadores mais promissores, jogadores mais jovens, com mais futuro, que a gente pudesse fazer uma venda depois por um valor maior, porque independente de Nenê, de Fred tendo temporadas boas, a gente não vai conseguir nenhum retorno em relação a isso. Mas pro que o Fluminense tem atualmente, o Odair, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que o trabalho poderia ser muito melhor. E eu acho que eu não consigo concordar nesses medalhões que a gente tem atualmente de treinadores, como por exemplo o Luxemburgo no Palmeiras, que perde e tem um elenco de 35 jogadores de qualidade na mão e me diz que precisa de mais jogador. Eu acho que tá bem claro aqui no Brasil quem tá querendo fazer algo diferente, fazer o time jogar igual o pessoal lá de fora faz, e quem tá acomodado e vive de nome. E assim, não dá nem pra falar que o Odair vive de nome, porque ele só teve o trabalho no Internacional. Mas você vê que é um treinador limitado. E eu acho que é um treinador que se protege muito. Ele é um que joga por uma bola, que faz um gol e se fecha atrás, por resultado. Ele não quer mais do que aquilo. E às vezes isso vem morder o pé dele. Contra o Botafogo, o Fluminense estava jogando pior. Arranjou um gol. Arranjou um gol e estava vendo claramente que o Botafogo
que tem um time limitado, que a criação tava difícil, que se só tentasse jogar e sair de trás e mantivesse a bola um pouco mais na frente, o Botafogo teria muito menos risco. Trocou um atacante, o de velocidade, o único atacante de velocidade que tinha no time, que era o Pacheco, colocou um volante e fechou com 3 volantes e deixou o Botafogo martelar o resto do tempo inteiro. E o que aconteceu? O Botafogo não criou uma jogada fantástica, porque não tem jogador para isso. O Honda é um cara fora, acima da média, beleza, mas o time tem dificuldade. Chutou uma bola dentro da área que sobrou o de falta, que pegou na barreira, sobrou dentro da área, o cara empatou. O Fluminense perdeu 2 pontos nessa brincadeira. Então, às vezes, são coisas, e por exemplo, insistência em alguns caras que a torcida não consegue entender. O Egídio só foi pro banco porque a gente foi lá e trouxe o Barcelos, que não é nenhuma unanimidade. Mas do jeito que você vê a torcida falando do Barcelos, parece que o Fluminense está com um lateral incrível. Mas não, o Egídio estava custando Ele teve uma expulsão tão bosta contra o Corinthians, esse Barcelos, que o jogo tava ganho já, ele jogo ganho, era a estreia dele, ele jogou bem aquele jogo, ele fez ok assim. E foi lá o que aconteceu, rodada seguinte ele foi expulso, rodada seguinte entrou o Egídio, a gente jogou contra o Sport, o Egídio fez um pênalti com 10 minutos do primeiro tempo e matou o jogo ali. O Fluminense martelou, o jogo terminou 1-0. Por quê? Porque o Egídio custou mais 3 pontos pro Fluminense. É um jogador que a gente brinca, a gente dá risada dessas coisas, mas eu vi uma análise esses dias, o cara falou, a gente sabe o quão são é o Egídio, porque assim, a gente dá risada de piscininha, mas às vezes eu fico me perguntando o quão lúcido esse cara é, porque as coisas que ele faz em campo não existem. O Fluminense, depois da volta da pandemia, o segundo jogo foi contra, acho que o Volta Redonda. O Egídio deu um carrinho na altura do joelho, que foi uma das coisas mais criminosas que eu já vi desde ele jogando. E ele foi expulso, sem necessidade nenhuma, num jogo ganho. Daí, quando chegou na final do Carioca, o Gabigol pegando uma bola na ponta, a defesa completamente perdida, que é um lance que, desculpa, mas tinha que levantar o Gabigol e matar a jogada, ele parecia uma flor indo pra cima do Gabigol. Então, às vezes eu fico pensando até que ponto a gente pode confiar num cara assim. Parece que ele não pensa, que ele age no instinto. Uhum. Então, ele foi pro banco agora e ele vai continuar lá. Infelizmente, eu vou ter que ver o Egídio hoje à noite, né? Já que o nosso querido Barcelos tomou o 3º cartão amarelo. E me preocupa, né? Keno e Sávio indo pra cima do Egídio e Julião. Mas você enxerga alguma perspectiva assim do Fluminense ser campeão? Acho que não, campeão não, eu acho que vai disputar. Eu quero dizer que vai disputar Libertadores, mas tenho minhas dúvidas. É um elenco que tá jogando por uma bola, que tá conseguindo essa bola. É a Nenê 100% de aproveitamento em pênalti. É uma bola que o Fred, com cruzamento todo errado, o Caio Paulista consegue um gol de cabeça. É um time que sabe jogar por uma bola. Nenê e Fred são caras que conseguem jogar por uma bola porque tem essa qualidade. Mas eu acho que igual aconteceu com o Vasco, que eu tava vendo em questão de estatísticas, o quanto que era esperado de gols e o quanto que o time tá tendo, melhor que o Vasco em relação a isso, só o Fluminense, só que isso não é um bom sinal. Significa que assim, o Fluminense não tá criando muito, mas tá aproveitando toda a chance que tem. Só que a verdade é que uma hora essa sorte de uma bola vai acabar acabando. Se você não tiver volume de jogo, você não vai conseguir jogar. Aí o que acontece num jogo desse, que se a gente tivesse é que hoje o Nenê e Fred não jogam, né? Mas se a gente tivesse com o Nenê e Fred, você tem um time lento, um time com uma transição ruim, porque o Hudson é um cemitério de jogada, laterais que Barcelos, Julião não ajudam, então é um time que não tem velocidade e nem talento para puxar um contra-ataque. E quando pegam times da frente da tabela, que são os times que vai enfrentar por essas vagas na Libertadores, vai ter muita dificuldade, não vai conseguir puxar um contra-ataque. E infelizmente a gente não consegue jogar de igual para um Flamengo, para o Atlético Mineiro. A gente tem que jogar por um contra-ataque. E como é que você puxa um contra-ataque com o Hudson, com o Fred, com o Nenê? É isso que me assusta um pouco. Por exemplo, eu não julgo tanto a mídia esportiva, porque eu tenho certeza que ninguém consegue acompanhar todos os jogos e saber o que está acontecendo em todo momento. Ninguém é onipresente. Só que estão criando uma narrativa como se o Nenê estivesse tendo um dos anos mais fantásticos da vida dele. Enquanto isso, alguns meses atrás, a torcida estava pedindo pro Nenê ir pro banco.
Eu vi a torcida pedindo o Nenê no banco, num 2-1 lá no Sul contra o Inter, que ele fez os 2 gols, porque foram 2 gols de pênalti e tirando os pênaltis ele não fez absolutamente nada. Ele matou todo o contra-ataque em um jogo que a gente precisava de contra-ataque. Então é real que o Nenê não tá fazendo uma temporada fantástica. Ele tá fazendo os gols dele de pênalti, de vez em quando ele faz um com a bola rolando, uma chapada do Nenê, ele realmente, quando pega na bola, ele pega muito bem, mas a real é que assim, eu não consigo ver esse time mantendo esse mesmo nível e esses mesmos resultados. A real é que o Fluminense tem muito mais pontos do que tem futebol atualmente. E eu acho que, assim, você brindar Nenê das críticas por causa dos pênaltis que ele tá batendo, eu acho que não é o certo. O Nenê não tá jogando bem, o Hudson não tá jogando bem, Julião, Egídio, o Muriel é um cara que eu acho que eu não consigo entender como é que banca o Muriel do mesmo jeito que banca o Egídio. O Muriel tá custando ponto pro Fluminense nesses últimos tempos. É irmão do Alisson, porra. Então a gente troca, a gente traz o Alisson e manda o Muriel lá pro Inter, depois ver se é a mesma coisa. Vai rolar. O Muriel é um cara que, assim, a cada defesa fantástica de explosão que você vê que ele faz e que ele mostra um potencial absurdo, ele falha toma 3 vezes, ele toma um frango, ele sai errado do gol, ele é completamente perdido. Então, pra ser sincero, assim, a gente como torcedor tem sempre que manter a esperança. E, pra ser sincero, eu acho que se o Fluminense tivesse com outro treinador no lugar do Odair atualmente, a gente ia estar na mesma. A gente ia ter um time que está jogando por uma bola. Eu não vejo o dedo ou o trabalho do Odair nos resultados que está tendo. É um time que está jogando na retranca, que é o que o Odair gosta, mas eu acho que se fosse um time um pouco mais bem treinado, o Fluminense, vamos ser sinceros, a gente tem umas falhas, mas o Campeonato Brasileiro é nivelado por baixo. A gente tem para mim 3 grandes elencos: Flamengo, Atlético Mineiro e dá pra dizer que o Palmeiras. O Lucha tá reclamando, mas eu não acho que o elenco do Palmeiras seja pelo amor de Deus, são 35 jogadores num ano de pandemia, que tem lesão, que tem surto de Covid e você precisa de outras peças. Então eu acho que o Fluminense, para os jogadores que tem, pode disputar lá e tá disputando lá na frente. Não é uma anomalia o Fluminense tá disputando onde tá, entende? Só que é difícil você não ver um padrão de jogo, você não vê jogadas, você não vê assim o que o time do Diniz. Eu sou um dos defensores do Diniz, às vezes sou criticado por isso e acho que o trabalho dele no Fluminense foi bom, por mais que os resultados não vieram. Eu acho que o grande problema do que aconteceu com o Diniz eram 2 goleiros fraquíssimos que ele teve, o Agenor, que estava completamente fora de forma e nunca foi unanimidade em lugar nenhum, e o Rodolfo, que é um jogador que depois teve problema com cocaína, não tinha cabeça nenhuma para futebol, e um ataque que não conseguia aguardar. Não tinha Pedro naquela época, não tinha Evanilson, não tinha Fred, não tinha aquele jogador para guardar. Então eu vi um time do Fluminense do Diniz que soube sair jogando com o pé, que comprou a ideia, que criava muito e tomava uma bola de contra-ataque que passava da zaga que era fraca e dos 2 goleiros que realmente faziam força para tomar gol. Eu acho que se fosse um cara que tivesse dado sequência, que poderia ter rendido muito mais. Eu acho que se tivesse esse elenco hoje em dia, o Diniz tirava mais, porque eu acho que é mais técnico. Eu acho que falta isso no Brasil. E é isso que eu digo quando eu vejo o Odair. Um técnico que aceita a retranca acima de tudo, eu não consigo ver um futuro brilhante. É um técnico que vai pegar um elenco e vai lutar no máximo por uma vaga na Libertadores, que é exatamente isso que está acontecendo, entende? Que desabafo, hein, meu amigo? Então... O cara tá sentindo lá no fundo da alma a raiva do sistema retranqueiro. A gente nunca quer ver o nosso time jogando assim, né? Não, mas é isso, cara. Obrigado pelo seu depoimento aí falando do Fluminense. Acho que você já passou por altos e baixos, torcendo aí pro Flusão, talvez mais baixos do que altos, mas... com certeza, isso com certeza. Mas faz parte. Obrigado pela sua participação. Você quer mandar um recado aí pra quem te escutou? Gostaria de agradecer aí pela presença. Acho que é muito legal essa iniciativa que você está tendo, da gente poder ouvir um pouquinho. Às vezes a gente fica até curioso em relação aos outros times, o que está acontecendo no Cruzeiro, o que está acontecendo no Atlético Mineiro, que é difícil, né? A gente tem uma rotina corrida e às vezes a gente não consegue acompanhar nem o nosso time direito, imagina os outros. Se poder ouvir um pouco sobre o que cada um está passando e entender melhor a situação. Acho que, por exemplo, muita gente não imaginava essa opinião de um torcedor do Fluminense sobre o Nenê atualmente. Você vê as manchetes com gol, e aí quando você para ver, você vê número de gol de pênalti que realmente está rendendo, você consegue acompanhar um pouco melhor do que está rolando. Mas só queria agradecer a presença, é sempre um prazer aí. Valeu, Thales. Obrigado a você que escutou o Visão do Ex. Abraço e tchau.